Fim das buscas na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Corpo de Bombeiros de Goiás acha o corpo do turista americano Raul Jimenez, de 30 anos. Foram 5 dias de buscas. Raul foi passear nas cachoeiras com 4 amigos quando aconteceu a chamada cabeça d'água. O volume de água aumenta demais e é preciso buscar um lugar seguro rápido. Os amigos se salvaram e Raul foi levado pela forte correnteza da cachoeira Raizama. Aqui no Cidade é hora do personagem da notícia. Eu converso aqui no Cidade com o Coronel Fernando Karamaschi, do Corpo de Bombeiros de Goiás. Ele vai aparecer aqui no meu telão. Coronel, boa noite ao senhor mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Coronel, nós tínhamos um fiozinho de esperança, a gente conversou um pouco sobre isso essa semana, de encontrar o Raul vivo, mas infelizmente isso não foi possível, não é mesmo? Boa tarde a todos aqueles que nos assistem nesse instante. Infelizmente não foi possível. Na tarde desta quarta-feira, nossas equipes encontraram o corpo do Raul Jimenez sem vida. Ele estava muito próximo do local onde ele tinha desaparecido, em torno de 350 metros, justamente na segunda cachoeira, logo em seguida. Ele estava preso debaixo de um galho, entre 2 pedras, tinha uma galhada. Muito provavelmente ele ficou preso lá. A água, ela estava muito acima, o volume do rio era muito maior, e em virtude da melhoria das condições climáticas, domingo choveu bastante, segunda começou a melhorar, terça não choveu, isso diminuiu o volume de água do rio e permitiu que a gente pudesse visualizar o corpo do Raul Jimenez. Nesse trabalho de buscas, Coronel, o senhor explicava pra gente na primeira entrevista que isso realmente pode acontecer, não é? O corpo pode seguir pela correnteza a quilômetros de distância, como já houve casos que o senhor estava confidenciando pra gente aqui, mas também pode ser o caso como esse do Raul, de ele ficar parado, não é? Em uma árvore, em algum galho, entre pedras. Exatamente. As nossas equipes avançaram até 10 quilômetros do Ribeirão São Miguel. As buscas, nós realizamos buscas percorrendo toda essa distância, mas hoje de manhã nós resolvemos refazer todo o percurso. As condições climáticas melhoraram, até mesmo a visibilidade da água, facilitou, os mergulhadores começaram a fazer mergulhos nos poços, o local onde ele submergiu, nossos mergulhadores entraram, e essa cachoeira, o acesso é por cordas. Então, assim que os nossos bombeiros e os guias que estavam junto com a equipe desceram, conseguiram visualizar o Raul. Nós iríamos começar o trabalho de mergulho nessa segunda etapa, mas foi possível visualizar ele preso debaixo de um galho, entre 2 pedras, provavelmente ficou preso, e com a redução do volume de água foi possível visualizar o corpo dele. Agora, Coronel, estou vendo e revendo as imagens aqui que chegaram, a partir de imagens feitas pelo trabalho dos militares, e chega a impressionar a gente que é leigo nesse tipo de busca, não é? Mas chama a atenção a dificuldade do trabalho, né? Um lugar estreito, um acesso complicado, né? Exatamente. Ao longo do rio, nós vamos nos deparando com essas situações. Em alguns trechos a gente consegue avançar, outros a gente acaba tendo que utilizar cordas, técnicas de descidas, e neste caso, especificamente, é um dos locais muito difícil de acesso. Inclusive, agora, como nós encontramos o corpo, nesse instante nós estamos realizando uma operação para poder subir, para poder resgatá-lo efetivamente e tirar ela da situação que está, e colocar ele num ponto mais alto para que a polícia técnico-científica possa fazer o trabalho dela, para que possa o corpo ser entregue para o Instituto Médico Legal e, posteriormente, entregue e liberado para a família. Agora, Coronel, vocês trabalharam nessa operação, nesses dias todos, com quantos militares? Nós mantivemos, em média, em torno de 20 a 24 bombeiros militares e contamos com o apoio também de um grupo de salvamento de voluntários, são guias da região que têm treinamentos com cordas e que conhecem muito bem, atuam, trabalham, eles auxiliaram muito as nossas equipes
mostrando as trilhas, os pontos de chegadas, mostrando quais os locais mais prováveis, enfim. Foi um trabalho conjunto que felizmente, ou melhor, infelizmente, porque nós não encontramos ele com vida, mas felizmente nós conseguimos concluir e encontrar o corpo dele, e isso vai poder ser entregue para a família, e nós vamos poder acabar com essa operação, poder dar esse conforto, para que a família possa velar o corpo adequadamente. Sim, essa despedida, essa angústia, imagina, os pais saíram dos Estados Unidos para acompanhar todo o trabalho de busca. Agora, Coronel, eu não vou perder a oportunidade de ter o senhor mais uma vez aqui nessa grande audiência do nosso Cidade Alerta, não só no DF, mas também em toda a região do entorno de Brasília, porque o Raul e os amigos, eles foram vítimas da tal cabeça d'água. Eu queria que o senhor explicasse isso pra gente mais uma vez, para que a gente possa ter o bom entendimento, porque todos nós gostamos de um passeio em cachoeira. Tem hora que esse passeio é essencial na vida da gente, né? E é preciso ter cuidado, especialmente em tempo chuvoso, não é isso? Exatamente. O cenário é completamente diferente. Às vezes as pessoas que conhecem a Cachoeira Raizama, que foram visitá-las no mês de julho, agosto, setembro, em que em nossa região aqui nós temos um período de estiagem, viu um volume de água que não consegue imaginar como que esse cenário é modificado quando nós lidamos com a cabeça d'água. Então, o fenômeno ocorre justamente com um incremento muito grande ou muito intenso de água na cabeceira do rio. Então, se estiver chovendo muito forte, um grande volume num período curto de tempo, essa água toda é canalizada e ela acaba surpreendendo o banhista. Então, é muito comum, às vezes, você que vai na região, faz uma trilha, atravessa um riozinho com a água baixa, quando lida com a situação dessa, sobe muito o volume e acaba impossibilitando, inclusive, o retorno. Nós já fizemos diversos salvamentos desta forma, pessoas que ficaram ilhadas. Mas quando você está dentro do leito do rio, isso pode ser, sim, fatal. Foi o que aconteceu aí com o Lucas. Eles estavam em grupo, felizmente 3 pessoas conseguiram sair, o Marcelo conseguiu ainda ficar ilhado e foi resgatado pelas nossas equipes, mas o Raul, e até segundo relatos, ele quis buscar ainda uma mochila, me parece que ela já tinha saído da mão, enfim, uma história que a gente não pode confirmar, mas que acabou sendo arrastado e acabou sendo vitimado, né, por conta da força dessa cabeça d'água. Então é muito importante que as pessoas tenham muita cautela para ir em cachoeiras nesse período chuvoso. O ideal é que não vá, mas se forem, né, que observem o comportamento do rio, que contratem um guia experiente, que tenha conhecimento e possa auxiliar e perceber principalmente a possibilidade disso acontecer, porque, infelizmente, aquilo que era para ser uma diversão, aquilo que era para ser uma aventura, acaba se transformando numa grande tragédia. Coronel, um abraço ao senhor. Muito obrigado pela entrevista ao vivo aqui no nosso Cidade Alerta. Você viu a explicação do coronel do Corpo de Bombeiros de Goiás. É preciso ter muito cuidado na hora de passear por cachoeiras, especialmente em tempo de chuva. A repórter Josiane Ricardo explica pra gente. O turista norte-americano Raul Jiménez desapareceu no último sábado, ao ser arrastado pela correnteza, depois que um fenômeno conhecido como cabeça d'água atingiu o local que ele estava na Chapada dos Veadeiros com mais 4 amigos. Segundo os bombeiros, o volume de água subiu de repente e 3 pessoas que estavam com Raul na hora do incidente conseguiram se salvar. E um outro turista foi resgatado em uma área de difícil acesso. Raul morava em Miami, nos Estados Unidos, e estava na Chapada a passeio. Ele sumiu no rio São Miguel, que fica em Alto Paraíso de Goiás, a cerca de 250 quilômetros de Brasília. Os bombeiros montaram uma operação com 36 agentes e 20 voluntários de busca e salvamento para encontrar o turista. Além do difícil acesso, a área da Cachoeira do Raizama é repleta de rochas e cânions. Quando chove, as condições não ficam favoráveis na região. Reparem nessas imagens das buscas por Raul. O mergulhador precisa de ajuda de outros bombeiros para fazer o percurso. Os militares precisam fazer até rapel. Quem trabalha na Chapada acredita que um dos maiores riscos que os visitantes podem correr é mergulhar em rios e cachoeiras a essa época do ano. Esse período de chuva
É extremamente importante a contratação de um guia local, um guia credenciado para você estar fazendo seus passeios. O guia, né, além de programar, organizar, cuida da segurança, né, de vocês. Somos responsáveis por vidas. Então nós dedica e fazemos treinamentos, né, primeiros socorros todo ano, temos os nossos roteiros, né, temos a nossa observação, a nossa experiência, né, no Cerrado para estar levando vocês e cuidando da segurança de vocês. Pela proximidade com a capital do país, muitos brasilienses costumam visitar a Chapada. Em 2019, o bombeiro reformado do DF, Lafayette Abreu, de 51 anos, morreu afogado no mesmo lugar em que Raul desapareceu. O militar praticava esportes na região. Isso significa que até os visitantes mais experientes podem se envolver em acidentes nas cachoeiras. Só neste primeiro mês do ano, os bombeiros de Goiás atuaram em 1.849 ocorrências de busca e salvamento em todo o estado. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás orienta aos turistas frequentadores de rio e cachoeiras que redobrem a atenção neste período das chuvas, né? Sugerimos a todos que antes de frequentar esse tipo de ambiente, levem em consideração as condições do tempo. Acaso estejam frequentando e se deparem com aumento repentino do nível das águas ou a descida repentina de galhos e folhas, que se retirem imediatamente destes locais, até mesmo porque o bem maior a ser preservado é a vida de cada um. Excelente a reportagem da Josi para divertir a todos nós, Como ela disse na reportagem, o brasiliense adora ir para Chapada, adora curtir cachoeiras, não só na Chapada, mas também aqui pertinho da gente, ainda mais perto, em Pirenópolis. Só que nessa época do ano, todo cuidado é pouco. E outro alerta dado na reportagem que eu preciso reforçar aqui: se você vai passear em cachoeiras um pouco mais distantes, que você não conhece muito bem a trilha, contrate um guia local, ajude o desenvolvimento econômico local e ainda garanta a sua segurança, contratando esse profissional treinado para fazer isso. Treinado. Pense nisso. E se você quer mesmo passear, né, nas cachoeiras em tempo de chuva, por favor, cuidado, muito cuidado.